ou seja, pela legislação, e isso aceito sem maiores problemas pelo Partido Social Democrata Alemão, ou seja, de que não há possibilidade de haver greve política. A greve será apenas para reivindicações de ganhos salariais. Significa que não se questionará esse modelo de desenvolvimento. No final dos anos 90, já com exaustão de setores da esquerda e mais progressistas dessas sociedades europeias, já com exaustão desses partidos, resolvem caminhar para outras fundações. É quando nós temos na Alemanha a dissidência do SPD, que funda o partido chamado Die Linke, a esquerda. Nós temos, a partir da Itália, ou a partir da Espanha, o aparecimento, dado ao esgotamento do Partido Socialista Obrero Espanhol, nós temos o aparecimento do Podemos. Do Partido Socialista Grego, nós temos a Syriza, ou seja, que aparece nesse contexto. E uma disputa interna surpreendente de revigoração no âmbito do Partido Trabalhista inglês, embora, claro, na verdade, essa candidatura mais revigorada à esquerda não tenha tido um pleno sucesso. Então, meus amigos, o esfacelamento, o cansaço desses partidos de esquerda e centro-esquerda da Europa, a sua retirada para a disputa política a respeito de um modelo de desenvolvimento, ou seja, fez com que grande parte dos setores da sociedade, e principalmente esses setores marginalizados, os subúrbios de Paris, que são os mesmos de Londres, de Berlim, etc., das grandes capitais europeias, não mais se sentissem representados por esses partidos, ou mesmo por essas novas agremiações que nasceram desses partidos, como o caso do partido Die Linke da Alemanha. Mas foram buscar refúgio para as suas reivindicações, para as suas ambições, nessa direita reacionária. É como nós explicamos, por exemplo, determinados grupos de imigrantes, ou descendentes de imigrantes alemães, ou seja, em Berlim, em Hamburgo, em Frankfurt, turcos, secularmente marginalizados da sociedade, aderem, na verdade, por exemplo, e agora, como se viu, ao partido Alternativa para a Alemanha, um partido de palavras fascistas. É como setores da juventude, por exemplo, aderem ao NPD, abertamente um partido nazista, e que, surpreendentemente, por uma decisão recente do Tribunal Federal Constitucional Alemão, não teve o seu registro cassado, apenas sob o argumento da relatoria do tribunal, como ele ainda é insignificante, apesar dele ter palavras nazistas, apesar dele representar esses setores, ele não representa uma ofensa à democracia alemã, portanto, ele não pode ser proibido. Isso na Alemanha tem uma outra conotação, porque em 1952, o mesmo Tribunal Constitucional proibiu o partido nazista, depois da guerra, e em 1956, numa decisão célebre, proibiu o Partido Comunista Alemão. Na Alemanha não há Partido Comunista. Portanto, já tinha antecedentes na Alemanha de proibição de partidos que eles julgavam extremos. Desta vez, rompendo com a própria tradição, o tribunal não conheceu, aliás, não proibiu a existência de um partido que abriga, de uma forma que até nos espanta, que abriga inclusive minorias turcas que não se sentem mais representadas pelos setores de esquerda. É nesse sentido que o populismo de direita ocupa esse espaço e canaliza para si, consegue canalizar essa reivindicação. E consegue canalizar, claro, esse interesse também, consequentemente, se transforma numa força política considerável sobre a qual nós nos devemos nos debruçar do ponto de vista intelectual e, claro, da perspectiva política. Como explicar que setores da pequena burguesia, de pequenos comerciantes na Alemanha, se juntaram ao partido Alternativa para a Alemanha? Ou seja, como essas pessoas foram negligenciadas em determinadas medidas, tanto pela vertente social-democrata quanto pela vertente mais à esquerda, a ponto de permitir esse discurso fácil populista, ou seja, que cresce e prolifera nessas sociedades. É nesse sentido, portanto, que o populismo ganha mais em preocupações para chamar a nossa atenção a respeito disso. Em todo esse sentido, é que nós temos também que ver essas diferenças desses populismos que nós temos na Europa e que nós temos aqui na América Latina, na América do Sul.
Eu creio que, por fim, para que nós tenhamos uma discussão a respeito do populismo, e principalmente no que diz respeito a nós temos, antes que mais nada, que tentar compreender, do ponto de vista estrutural, como, em determinada medida, partidos, às vezes, e mesmo no Brasil, e eu digo como tem uma certa tranquilidade para dizer, como partidos, até como Partido dos Trabalhadores, conseguem, em grande medida, não ser tão significativo quanto a sua liderança maior que a Lula. Ou seja, Lula, o ex-presidente Lula, pela sua importância política, né, claro, pela sua liderança, etc., ele consegue transcender ao Partido dos Trabalhadores. Não estou dizendo que ele, claro, abandona o partido, alguma coisa nesse sentido, mas, em determinada medida, essas lideranças adquirem uma importância maior que a sua institucionalidade. Eu creio que esse é um problema, esse é um aspecto, não é um problema, é um aspecto que exige a nossa atenção e a reflexão para conhecermos isso. Significa uma fraqueza político-partidária, significa que a sociedade não quer se organizar em partidos políticos, significa que a sociedade está absolutamente, ou seja, eu digo, a sociedade, principalmente grandes setores da sociedade, estão absolutamente descrentes de qualquer formulação político-partidária. Ou seja, são essas questões que eu creio que somente um tempo maior de maturação poderá responder para a gente. Meus amigos, agradeço a oportunidade e espero, sinceramente, não tê-los cansados. Muito obrigado. Vamos dar um break.